Vamos mudar de assunto, mas vamos continuar falando sobre algo muito importante para os nossos ouvintes. Fico muito feliz, nós estamos neste momento ao vivo com a deputada Franciane Bayer, do Republicanos. Vai conversar conosco sobre o Junho Roxo. Deputada, o que é o Junho Roxo? Essa campanha, ela acontece de que maneira aqui no estado do Rio Grande do Sul? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Primeira Hora. É um prazer poder estar conversando com toda a audiência da Rádio Acústica e agradeço a oportunidade para trazer um tema tão importante que é o Junho Violeta, né? O Junho Violeta, o vinho roxo, aí a gente chama a cor, né, como a gente preferir, mas o importante é a temática, que é trazer a conscientização e o combate à violência contra a pessoa idosa, né? O Junho Violeta é lei no nosso estado, lei de minha autoria, lei 15.736, que traz esse tema tão importante para conscientizar a sociedade, né, da proteção para a pessoa idosa. Às vezes a gente acha, né, e fala tanto da violência doméstica contra a mulher, contra a criança e o adolescente, mas os idosos também são vítimas e os índices têm nos preocupado. 1 a cada 6 idosos sofre violência dentro do seu lar. E é importante a gente dizer que a violência não é só a agressão física, né? Que há muitos tipos de violência que pode acometer a pessoa idosa, como a violência psicológica, a negligência, o abandono, o abuso financeiro e até o abuso sexual tem sido cometido contra os idosos. Nesse período de pandemia em que nós vivemos, o índice aumentou muito porque os idosos ficaram isolados nas suas casas, sem poder ter contato, muitas vezes externo com a sociedade, sem poder fazer a denúncia. Muitas vezes o idoso por si só não tem como denunciar e quebrar esse ciclo de violência. Então o Junho Violeta ele vem para ser esse mês de conscientização para a população, para chamar atenção sobre esse tema da violência contra a pessoa idosa e de estimular a denúncia, porque a denúncia ela pode ser feita por qualquer pessoa, a denúncia não precisa ser feita somente pela vítima, e a denúncia é anônima. A gente tem muitos canais, mas o canal mais fácil de fazer a denúncia é o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, que acolhe a denúncia e encaminha para o órgão de segurança competente do município, do estado da pessoa, mas também a gente pode procurar a Polícia Civil, a Brigada Militar e fazer a denúncia. Eu me pergunto, né, Fábio, até quando a gente vai precisar ainda ocupar espaços como esse que tu me proporciona para falar desses tipos de violência, né? Violência contra o idoso, violência contra a criança ou adolescente, violências que não seriam para estar mais acontecendo na nossa sociedade, que é uma sociedade tão já evoluída, tão conectada. A gente pensa, né, tudo hoje em dia está ao acesso das pessoas muito fácil, mas infelizmente quando a gente vai estudar a fundo e acompanhar essas temáticas da violência doméstica, a gente vê ainda um alto índice acontecendo de violência e com pessoas que estão totalmente isoladas da sociedade. Esses dias atrás eu estava em Novo Hamburgo, no finalzinho de maio, fazendo uma palestra sobre violência contra criança e adolescente, e naquela oportunidade a delegada da cidade estava participando junto, teve que sair para atender uma ocorrência, que era uma denúncia de abandono de negligência de uma pessoa idosa. Infelizmente, depois eu recebi o retorno de que quando ela chegou, né, a Polícia Civil chegou até a casa, a idosa havia falecido. Estava ali abandonada pelos seus familiares, sem condições, sem alimentação, sem recurso financeiro e perdeu a vida. Aí eu me questiono, né, até quando nós, às vezes, o cidadão que está ali do lado, o vizinho, que observa, que vê que está tendo um abandono, vai se silenciar, vai se calar e só, né, começa a denuncia, ou só chama, ou só dá um indício, um alerta, quando já é a gota d'água, quando já está simplesmente num nível em que a gente perde a vida da pessoa. Infelizmente, essa idosa lá de Novo Hamburgo, ela vira mais um número, né, mais uma estatística de uma pessoa idosa que perdeu a vida pelo abandono, pela negligência da família. Mas nós precisamos estimular a sociedade, e é esse o intuito do Junho Violeta, é esse o intuito da lei, né? Não é só iluminarmos os prédios públicos, iluminarmos de roxo, de violeta a cidade, mas é trazer essa reflexão sobre como nós, cada cidadão na sua vida comum, tem olhado para a pessoa idosa e tem reagido quando visto o indício
de violência, violência física, patrimonial, o abandono, a negligência. Nós precisamos falar mais sobre isso com a nossa sociedade, porque cada dia mais nós temos uma população idosa maior. E eu quero chegar, né, nessa fase sabendo que existem políticas públicas que pensem em mim, né, e que também cuidem do idoso. Nós precisamos estimular isso. Esses tempos atrás, no ano passado, no Junho Violeta, a gente fez uma live com técnicos e uma coisa me chamou muito a atenção, porque às vezes a gente fala sobre incluir o idoso na sociedade, né? Fazer uma cidade mais inclusiva para o idoso participar. Só que quando a gente olha a faixa etária da população brasileira, a maioria é idoso. Então, nas nossas cidades, nós temos a maioria da população idosa. Nós não temos que fazer uma cidade inclusiva para o idoso. A nossa cidade tem que ser para o idoso e nós que temos que nos incluir nela, né? Nós precisamos pensar no idoso fazendo parte do nosso dia a dia. Só que quando a gente sai na rua, a gente vê todas as dificuldades que são, né, de um idoso, desde um acesso público. Às vezes, ontem eu estava entrando num evento e só havia escadas para subir para o salão do evento, que era no segundo andar. Um idoso perguntou se tinha elevador e não tinha um elevador. Ele subiu a escada com muita dificuldade. E aqui eu não estou nem falando só da questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência, mas também com a pessoa com idoso. Então, o Junho Violeta, ele vem com essa temática, chamar a atenção da população para olhar para a pessoa idosa, para refletir como nós temos tratado e cuidado os idosos da nossa geração, essas pessoas que merecem o nosso respeito pela história que já viveram e que tem ainda muito a nos ensinar, merecem todo o respeito e carinho. O Junho Violeta, então, como eu falei, é lei no nosso estado, a Lei 15.736, de minha autoria, e vem trazendo a possibilidade do poder público trabalhar essa temática com palestras, com eventos, oficinas, para a população em geral, falando da proteção e do cuidado com a pessoa idosa. Bom, deputada, aqui Gil Martins conversando com a senhora nesta manhã sobre esse tema. E a gente aqui na emissora, nós já falamos várias vezes que somos contra qualquer forma de violência. Seja violência contra animais, seja violência doméstica contra crianças, contra mulheres, contra idosos. Qualquer forma de violência nós aqui repudiamos. Mas a gente tem visto muitas campanhas falando sobre a violência doméstica contra mulheres. Já vimos algumas promovidas pelo Conselho Tutelar também sobre violência contra crianças. Mas a gente não vê muito se falar sobre a violência contra o idoso. E principalmente, né, quando se fala em violência contra o idoso, as pessoas acabam ligando àquela violência física. Mas existem várias formas de violência contra a pessoa idosa, né? A violência, muitas vezes, verbal, que acontece, aquela violência psicológica, aquela pressão psicológica contra um idoso, uma pessoa que doou parte da sua vida para aquela família e que hoje merece o nosso respeito. E a gente, ao mesmo tempo, acompanha os índices aqui no nosso estado também de que a população idosa vem aumentando ano após ano. Então, essa sua preocupação em termos políticas públicas para as pessoas idosas, ela é muito importante, ela é muito válida. Todos nós vamos chegar, né, nessa questão, não tem como a gente fugir disso, né? E nós vamos estar querendo que essas políticas públicas estejam funcionando. É inacreditável que no ano de 2022 a gente ainda tenha dificuldade de acesso de idosos em determinados espaços públicos. Então, é por isso que essa discussão ela é importante. Exatamente. Uma das violências mais recorrente contra a pessoa idosa é a patrimonial, que é sobre o recurso financeiro. Nós temos muitos idosos que não tomam pé da sua aposentadoria, por exemplo, né, que não chega nele, que a família que recebe e não investe no cuidado dele. Então, assim, a violência, quando a gente fala, né, a agressão física já é uma gota d'água daquela violência. Mas às vezes não é não é o roxo, a marca que você deixa no corpo, mas a violência psicológica, as palavras às vezes machucam muito mais na alma do que uma agressão que às vezes está deixando uma marca visível. Então a gente tem que estar atento também, né, como sociedade, quando a gente tem contato com essa pessoa idosa, fazer uma conversa e ver como ela está sendo tratada, porque às vezes ela não está machucada fisicamente por uma agressão, mas lá na sua intimidade do lar, ela tem sofrido violência psicológica, ela tem sofrido a violência patrimonial, não tendo o seu recurso da aposentadoria investido no seu bem-estar, tem sofrido negligência, abandono, como eu falei. Então a gente
precisa trazer essa conscientização. Né? A temática da violência contra a mulher e da violência contra a criança e adolescente, ela é mais fortemente trabalhada na nossa sociedade, mas também tem os seus meses específicos que chamam a atenção, e por isso a gente criou, né, e trouxe o Junho Violeta para chamar atenção para a população idosa, porque a gente tem visto, como tu bem falaste, a população idosa tem aumentado, né, a violência contra a pessoa idosa tem aumentado, durante a pandemia se intensificou muito, né, porque foi o primeiro grupo que pediram fiquem em casa, né, que era o grupo de maior risco, então acabou se intensificando muito a violência contra essas pessoas, que ficaram isoladas, sem poder ter contato com a sociedade, e a gente precisa fomentar esse assunto. Então, como deputada estadual, o que a gente pode fazer são essas leis de incentivo, de conscientização, de trabalhar a temática. Então, a gente criou a Lei 15.736, trazendo possibilidades, né, para as prefeituras, para os órgãos e para as instituições trabalharem esse tema abarcado por uma lei no Estado. Então, a gente, né, já começou durante esse ano iluminando os prédios públicos. Nós tivemos a Assembleia Legislativa iluminada de roxo, o Palácio Piratini, vários prédios públicos iluminados. As pessoas perguntam, por que é essa cor? A gente fala da temática, né? A gente teve e tem, o Republicanos tem a Secretaria do Idoso, é um dos poucos partidos que tem o grupo de idosos, né? A gente vê muito a juventude, as mulheres dos partidos, e o Republicanos tem a Secretaria do Idoso. E a gente teve, agora na quarta-feira passada, aqui em Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez, uma atividade dando lançamento sobre a temática da proteção do idoso, com conscientização de rua, levando informação, não só para a pessoa idosa, que é importante a gente falar com o idoso, para ele ter conhecimento dos tipos de violência e saber se ele está realmente tendo seus direitos resguardados, mas também falar com toda a população para trazer essa conscientização, essa empatia de poder olhar para o próximo, respeitar o idoso e também estender a mão. Né? Nós precisamos resgatar isso na nossa humanidade, né? Esse olhar, esse respeito pela pessoa idosa, que tem muito a nos ensinar. Né? Eu digo assim, se eu sento do lado do idoso, eu perco a hora conversando, porque cada conversa com uma pessoa idosa, a gente sai com muita coisa a aprender, porque só a vida, a experiência de vida nos ensina muito. E a gente precisa resgatar isso também dentro do nosso lar, né? Ensinar para os nossos filhos, para os nossos filhos, que eles têm que ter esse respeito com a pessoa idosa, que eles têm que saber parar, ouvir, saber o tempo de cada um, que o tempo do idoso é diferente do nosso tempo. Exato. Mas, como tu bem falaste, né, a gente vai chegar lá, eu quero, né, chegar lá, espero chegar lá, e quero ter, né, uma sociedade que me respeite, que saiba o meu tempo e que tenha políticas públicas pensadas em mim, né? Na terceira idade, na melhor idade, que nem eu costumo dizer. A gente fica muito feliz, através da legislação, de poder trazer esse assunto à tona, né? O objetivo principal é isso, é dar um chacoalhão durante esse mês na sociedade como um todo, chamando atenção para essa violência que existe, infelizmente, que muitas pessoas acham, né, que está distante de nós, mas às vezes está ali ao nosso lado, perto da gente, algum amigo, algum conhecido. Os dados mundiais são 1 em cada 6 idosos sofre violência. É um índice muito alto e nós precisamos falar sobre isso para combater. E só se combate violência denunciando. Então, quando a gente denuncia a violência, a gente consegue combater, até para ter noção do quadro que nós temos no nosso estado, de trabalhar políticas públicas efetivas para esse combate de violência. E a violência contra a pessoa idosa, na maioria das vezes, está interna, está na família, na casa, então é muito difícil de se adentrar dentro do lar e fazer essas denúncias, né? Ou muito difícil a denúncia a partir de dentro da casa. O idoso, muitas vezes, ele está sem contato para poder buscar ajuda. Depende muito desse olhar dos vizinhos, do cidadão, dos amigos, que notam uma diferença naquele idoso, sentem falta daquele idoso, ou quando estão no convívio, conseguem diagnosticar que há algum tipo de violência. É importante a gente dizer, Gils, que a denúncia, você não está condenando, você faz uma denúncia quando você tem suspeita. E aí o órgão de segurança, ele vai fazer a investigação.
E havendo a violência, vai tomar as medidas cabíveis. Às vezes as pessoas dizem, né, mas eu não quero denunciar, vai que nem não acontece nada. Eu costumo dizer que é melhor a gente denunciar e, havendo a investigação, não ter violência, e graças a Deus por isso, do que a gente ter a notícia, como eu relatei lá de Novo Hamburgo, que quando a denúncia chegou, infelizmente foi tarde demais, aquela idosa tinha perdido a vida. E vira apenas um número, mais uma estatística no nosso estado. Então nós precisamos falar sobre isso, não só no Junho Violeta, é falar sobre isso o ano inteiro, combater essas violências, que são a violência doméstica, que acontece, infelizmente, muito com essas pessoas que já são mais vulneráveis, como as mulheres, crianças e os idosos, e trazer à tona essa reflexão na sociedade de como nós, cada cidadão, tem reagido e tem agido com a população idosa da nossa cidade. Bom, eu sei que você tem a sua agenda aí com outros compromissos ainda nesta manhã, mas para a gente finalizar esse nosso bate-papo, bom, os nossos jovens, eles estão incluídos numa era completamente digital. Eles estão mais focados nos smartphones, estão mais focados em outras questões e muitas vezes acabam deixando a família de lado, mais focados nessa questão. De que forma a gente consegue conscientizar os jovens a valorizar mais essas pessoas idosas, a ouvir mais essas pessoas idosas e principalmente respeitar os idosos, né? Dentro das suas políticas que você vem acompanhando, existe algum projeto nesse segmento, alguma iniciativa que você já acompanhou de tentar mostrar para os jovens, né, a importância de principalmente respeitar os mais idosos? Eu acho que o fundamental é inserir os idosos também neste mundo. Né? Eu estou muito feliz até tem um município aqui do Rio Grande do Sul, Gramados dos Loureiros, que através de uma emenda parlamentar vai construir a Casa do Idoso. Eles já têm um grupo de idoso fortalecido e trabalha lá no município, mas eles não têm onde se reunir. E agora, através de uma emenda parlamentar da deputada Lisiane Bayer, vai sair a construção desse espaço onde os idosos vão poder se reunir. E por que eu estou trazendo isso? Porque esses tempos, acho que, se não me engano, foi o ano passado, o Ministério dos Direitos Humanos abriu a possibilidade de ampliar o atendimento de centros de idosos nos municípios com equipamento de computadores. Fazer uma oficina onde os idosos aprenderiam, né, a se conectar com esse mundo tão virtual e online que a gente tem vivido. E o que eu trago como fundamental da gente unir isso? É trazer a juventude para ensinar esse idoso. No momento em que o jovem vai ensinar o idoso a estar conectado com as redes, ele também vai conviver e aprender com a história do idoso, e eu acho muito bacana, porque aí é as experiências que o jovem aprende, mas também ensina, e eles podem ali estar tendo um momento de respeito, conexão entre eles, e ampliando e aprendendo muito. Então, eu acho que é uma maneira que dá muito certo, que municípios têm investido, ensinando o jovem a cuidar daquele idoso no seu município, através de oficinas onde eles aprendem junto, um ensina o outro. Então, eu acho que é muito bacana, trazendo toda essa tecnologia, que muitas vezes o idoso fica desconectado, né? Não sabe, hoje em dia, muita coisa que a gente vai fazer é online, né? E eles não conseguem, não têm acesso. Então, precisa de alguém que auxilie, e a gente começa a ensinar o respeito, a paciência de ensinar alguém que não está conectado, mas também essa troca de experiência. Eu acredito muito, sim, que a gente precisa resgatar na nossa juventude esse respeito, mas não tem outra maneira sem ser com muito diálogo e explicando e ensinando, e também nós respeitando esses idosos, né? Nós, os adultos já de hoje, mostrando para essa geração mais jovem, porque afinal são eles que vão cuidar da gente quando a gente chegar nessa fase do idoso. Então, é um dever também muito de pai e de mãe, né? De quem ensina esse respeito e esses combates às violências, porque eu entendo muito que é da nossa criação, que a gente passa. Como eu trato hoje a minha mãe, que já é uma senhora, não muito idosa, mas já é uma senhora, eu vou ensinar para os meus filhos como é que a maneira que eu gostaria que eles me tratassem quando eu chego naquela idade. Assim como eu trato a minha avó, eu já ensino para os meus filhos como que eles devem tratar, né, a bisavó deles, e assim a gente vai mudando essa geração, um processo que é um processo cultural, mas que a gente não pode desistir, todo dia precisa chamar atenção para resgatar, porque às vezes a gente fica tão conectado, né, no online e perde essa conexão real com as pessoas, de humanidade, de respeito. Mas eu acredito muito que essa oficina que traz o jovem para ensinar o idoso
usando a tecnologia, tem aproximado eles e tem resgatado muito esse respeito, esses valores de cuidado com a pessoa idosa. Acho que é bem bacana o projeto que alguns municípios têm colocado em prática e que a gente pode resgatar cada vez mais aí na sociedade. Importante esse exemplo, né, que você traz, ou seja, mostrar dentro de casa como tem que ser, né, essa questão da educação com os mais velhos. Obrigado pela tua participação hoje conversando com os nossos ouvintes. Franciane Bayer, deputada pelo Republicanos, conversando aí sobre o Junho Roxo ou o Junho Lilás. O que importa é a finalidade da campanha e não tanto a cor, né? Exatamente, né? Eu digo assim, o fundamental é conscientizar a população a olhar para a pessoa idosa, respeitar e denunciar qualquer tipo de violência. Eu agradeço ao espaço da Rádio Acústica, ao programa, a toda a audiência, e fica aqui então esse alerta. Nós precisamos olhar para o lado, olhar para o próximo e ter atenção com os nossos idosos cada vez mais. O Junho Violeta veio para isso, veio para conscientizar, veio para chamar a atenção da população para os nossos amados idosos que cada dia têm aumentado e que precisam e merecem o nosso respeito e cuidado.